Olá, meus queridos, tudo bom? Essa é a nossa videoaula. Nós vamos estar falando de um grande conflito denominado como a Guerra da Tríplice Aliança, ou mais conhecido como a Guerra do Paraguai. Iniciando os nossos estudos, nós temos que falar que os principais países participantes ou componentes desse grande conflito foram a Argentina, o Brasil, o Paraguai e o Uruguai. Principalmente, eles tinham um objetivo: o controle da Bacia do Prata. Por que esse controle era essencial para todos? Porque essa bacia do Prata, além de servir como área de transporte comercial para a venda dos produtos, ela era formada por principais rios, como por exemplo o Rio Paraná, o Rio Uruguai e o Rio Paraguai. Vai envolver rios que fazem parte da contextualização de diversos países, como por exemplo o Rio Paraná fazendo parte do Brasil, o Rio Uruguai fazendo parte do Uruguai e o Rio Paraguai fazendo parte do território paraguaio. Logo, esse conflito denominado como Guerra do Paraguai ou Guerra da Tríplice Aliança, envolvendo Brasil, Argentina, Uruguai e o Paraguai, vai ser objetivado principalmente pelo controle da Bacia do Prata, por ser uma área de influência do transporte de comércio dos produtos. Muito bem, mas antes de nós começarmos, nós temos que estipular um grande conflito, uma divergência que houve entre Brasil e Paraguai. Que divergência foi essa? Devido à exploração da produção do gado uruguaio. Como que isso ocorreu? O que ocorre? Durante a Era Imperial Brasileira, a exportação do gado uruguaio era vendida com impostos baixos durante a Era Colonial no Brasil. Bernardo Berro, quando ele passou a assumir o governo uruguaio, ele passou a aumentar a venda dos transportes, não, mas a venda do gado brasileiro, o aumento dos impostos em relação à exportação do gado brasileiro. Vamos voltar. Durante a era colonial, o Brasil já tinha um controle comercial da exportação de gado entre o Brasil e o nosso território do Uruguai. Mas os impostos eram denominados como impostos baixos. Quando Bernardo Berro, que fazia parte do Partido Blanco no Uruguai, ele passa a assumir, ele passou a aumentar os impostos da exportação do gado brasileiro para aquela região. Muito bem, quando isso ocorre, Dom Pedro II, lembra-se? Quando ele assumiu, depois do golpe da maioridade, e ele se estipula como Dom Pedro II, ele passa a apoiar a oposição de Bernardo. É só nós ligarmos. Bernardo Berro, ele fazia parte do regime político do Uruguai, sob a liderança ou a representação do Partido Blanco, ok? Enquanto Dom Pedro II, devido a uma retaliação pelo Uruguai ter aumentado os nossos impostos na venda da exportação do gado, ele passou a apoiar o partido de oposição de Bernardo Berro, que foi o Partido Colorado. Existiam dois partidos políticos dentro do Uruguai, o Partido Blanco e o Partido Colorado. Quando o Bernardo, que fazia parte do partido Bernardo, eu sempre esqueço o nome dele, perdão. Quando Bernardo, ele passa a apoiar o aumento dos impostos do Brasil na exportação do gado, Dom Pedro II passou a apoiar a oposição dele, que era o Partido Colorado, fazendo o quê? A união desse Partido Colorado, que era a oposição do Uruguai, com o governo de Dom Pedro II. Muito bem. Solano Lopes, que era do Paraguai, que era o presidente paraguaio depois do processo da independência, ele vai começar a se encaixar no meio. Vamos analisar. Quando Dom Pedro passa a
apoiar o Partido Colorado, que era de oposição de Bernardo Berro, que era do Partido Branco no Uruguai, o Solano Lopes, que era o presidente do Paraguai, não tinha nada a ver com este conflito, ele passou a apoiar o Uruguai contra o Brasil. Por que o Solano Lopes faz isso? Simplesmente porque ele vai se aproveitar dessa divergência que o Brasil estava tendo contra o Uruguai para controlar a Bacia do Prata, ok? Então, quando o Solano Lopes ele passou a apoiar o Uruguai contra o Brasil, o Paraguai rompe diplomaticamente e comercialmente contra o Brasil. Quando isso ocorre, o Brasil ele ficou impossibilitado de transitar pela Bacia do Prata e, obviamente, comercializar os seus produtos. Compreendido? Muito bem. Mas não vai ficar somente nisso. Quando o Paraguai, apoiando o Uruguai, passou a romper com o Brasil, porque Dom Pedro se aliou ao partido de oposição, o Paraguai, como todo, vai invadir o território do Mato Grosso, que é um dos grandes produtores de gado também. Logo, o Solano Lopes, o presidente do Paraguai, invade o Mato Grosso. Quando vai haver a invasão paraguaia no Mato Grosso, o Paraguai também vai invadir as terras da Argentina para poder chegar ao território uruguaio. Vamos recapitular? Só um instante, vamos analisar, pessoal. Olha, o Uruguai passou a aumentar os impostos do Brasil. O Brasil, como retaliação e resposta, o que ele passou a fazer? Dom Pedro II apoia o partido de oposição do presidente uruguaio. Muito bem, isso aí todos nós já vimos. Quando isso acontece, Solano Lopes, que era presidente do Paraguai, passou a apoiar o Uruguai contra o Brasil. Por que o Paraguai faz isso? Para ter o controle da Bacia do Prata e tirar o Brasil da transição, da utilização desse rio como forma de transição comercial. Muito bem, Solano Lopes entrou no meio dessa festa. Quando isso acontece, o que acontece também? O Solano Lopes passou a invadir o território do Mato Grosso e, ao mesmo instante, o Solano Lopes passa a chegar nas terras argentinas para poder atingir o território uruguaio. Compreendido? Meus queridos, quando o Paraguai introduz esse conceito de primeiro sou amigo do Uruguai, depois, aos pouquinhos, eu invado o Mato Grosso, que fica no Brasil, depois eu passo a invadir as terras argentinas e depois eu chego no Uruguai para que eu possa controlar a Bacia do Prata, se instaura o conflito denominado como Guerra da Tríplice Aliança ou Guerra do Paraguai. Qual o objetivo? Tirar esse controle que o Paraguai estava querendo monopolizar da Bacia do Prata. Por que nós chamamos esse conflito também de Guerra da Tríplice Aliança? Porque depois que o Paraguai passou pelo Mato Grosso, Brasil, passou pelas terras argentinas e passou pelo Uruguai para ter o controle da bacia, esses três países atingidos pelo Paraguai vão se unir numa tríplice de forma militar chamada de Tríplice Aliança. Logo, eu posso estipular que vai haver aliança entre Brasil, Argentina e Uruguai contra os uruguaios. Tudo bem? E não é só isso. Brasil, Argentina e Uruguai vão se unir, exatamente, Brasil, Argentina e Uruguai, com o apoio do Partido dos Colorados lá dentro do Uruguai, vão se unir contra o avanço paraguaio de ter o controle da rota da Bacia do Prata. Inicia-se o conflito.
Inicialmente, nós podemos instaurar que, por sucessivas batalhas, o Paraguai vai acabar vencendo a união desses países. No entanto, em uma batalha decisiva, denominada como Batalha do Riachuelo, o que ocorre? A Tríplice Aliança se une fortificando a produção de armas, obviamente, e logicamente, gente, pedindo um apoio comercial bélico de outros países, se unem e acabam vencendo a investida paraguaia. Eu posso dizer que na Batalha do Riachuelo, a Tríplice Aliança passou a derrotar os paraguaios. E em 1870, se eu não me engano, 1870, 71, não me recordo direito, vai acontecer dentro do Paraguai a morte, o falecimento do presidente Solano Lopes. Nesse instante, com a morte do Solano Lopes, nós podemos dizer concisamente que o Paraguai passou a perder esse conflito, essa guerra da Tríplice Aliança. E o que ocorre com os países? Basicamente, nós podemos instaurar que a Tríplice Aliança venceu e dentro dessa Tríplice Aliança, o país que mais saiu vitorioso foi o Brasil, porque ele vai ter o maior controle da Bacia do Prata, mas não quer dizer que a Argentina e o Uruguai deixou de obter. Eles tiveram este controle também, mas a maior porcentagem passou a ser domínio do Brasil. Meus queridos, aqui nós acabamos essa videoaula. Eu espero que vocês tenham compreendido de forma fácil. Estudar processo de Guerra da Tríplice Aliança não é uma coisa muito fácil, porém, nós estaremos sanando as dúvidas nos nossos próximos encontros ou mesmo por via e-mail. Um beijo e até mais!